essa é a fronteira que eu tô mais nervosa de passar, que eu tô mais ansiosa, assim. Eu fiquei nervosa agora. Ai, meu Deus, meu coração. Não, ele não renovou. E agora? Não sei. Que merda. Começando mais um vídeo por aqui, na estrada, porque hoje temos uma missão muito importante. Mas antes de tudo, a nossa primeira missão é encher o tanque do carro e encher o pneu, porque a nossa última tentativa foi meio frustrada. Essa talvez seja frustrada de novo, porque a máquina deve ser parecida, né? Mas vamos tentar. Lá vou eu tentar de novo encher o nosso pneu. A máquina, como eu falei, é a mesma. A gente tem que botar as moedas, são $2. Vamos ver se agora pelo menos eu consigo encher um pouco mais os pneus. Essas máquinas para calibrar o pneu aqui, além de cobrarem $2 para você poder usar, elas funcionam por um tempo. E aí, como a gente tem rodado duplo, então são vários pneus para serem calibrados. E o engate é bem chatinho de fazer. É porque ele, na verdade, a ponta dele é uma mangueira, é mole. Os engates das rodas de trás ali, como é rodado duplo, é um pouco mais complicado. Daí tem que fazer muita força e é difícil de manter e demora. Fica escapando o ar, sabe? Mas agora deu certo, pelo menos pra gente poder seguir viagem. Aqui o diesel tá 1,73. Então o diesel realmente baixou de valor aqui em Vancouver. E a gente tá enchendo o nosso último tanque aqui no Canadá, porque a nossa missão importante de hoje é cruzar para os Estados Unidos. E para fazer todos os pagamentos a gente usa a nossa conta da Nomad. Se você ainda não baixou o aplicativo da Nomad, você precisa conhecer e se preparar para sua próxima viagem. A Nomad é uma conta global, digital, 100% gratuita. Não tem taxa de abertura, taxa de anuidade ou taxa de manutenção. A gente tá usando aqui no Canadá e a gente vai cruzar para os Estados Unidos ainda hoje e vai poder continuar usando nosso cartão normalmente lá nos Estados Unidos. A Nomad é aceita em mais de 180 países, então independente do destino, você pode levar a Nomad com você. A Nomad também é uma ótima forma de você aproveitar os períodos de dólar em baixa para fazer uma reservinha em dólar e transferindo dinheiro aos poucos. E assim você fica pronto para quando você for viajar, você já ter ali a moeda aproveitando as melhores cotações. A gente vai deixar aqui na descrição o link para você baixar o aplicativo e abrir a sua conta. E você pode também usar o nosso cupom LEOIFAB para você ter até $20 de cashback na primeira transação que você fizer no aplicativo. Só não esquece que depois de inserir o código, você tem até 15 dias para garantir o cashback. E é legal a gente comentar que você pode usar tanto cartão físico como cartão digital. Então mesmo que você já esteja viajando, você pode baixar o aplicativo, abrir a sua conta e sair usando. Não precisa esperar o cartão físico chegar. É uma ótima oportunidade para você que vai viajar no final do ano. Não tem que ficar esperando o cartão chegar, apesar de que o cartão chega super rápido. Eu solicitei meu cartão físico no Brasil e levou poucos dias para ele ser entregue. E agora os pais do Léo estão trazendo ele para mim. Estamos indo pra gente poder chegar em São Francisco junto com eles, antes deles de preferência, porque faltam só 3 dias para eles chegarem aqui. Temos 13 minutos até a fronteira, é super perto. Estamos comendo um croissant, os nossos passaportes já estão aqui, um cafezinho. Opa. E eu preciso dizer que essa é a fronteira que eu tô mais nervosa de passar, que eu tô mais ansiosa, assim. Na verdade, na fronteira da Nicarágua eu também tava ansiosa porque a gente não tinha o documento impresso em papel moeda. Então eu tava ansiosa pra ver como é que as coisas iam acontecer. E agora eu tô ansiosa porque nós estamos voltando pros Estados Unidos pela terceira vez, né? A gente entrou no Texas, cruzou pro Canadá, depois a gente entrou no Alasca e agora então é a terceira vez que a gente tá entrando. Vamos ver como é que vão ser as coisas. O legal é que aqui nas rodovias aproximando de Vancouver a gente vê vários letreiros com os tempos para chegar no centro da cidade e tal. E aqui para chegar na fronteira tem também umas placas que falam daí os delays, né? O tempo de atraso que tem nas fronteiras. E essa que a gente vai cruzar tem aproximadamente 5 minutos de atraso. É mais ou menos o tempo aí que leva entre um carro e outro. Se, por exemplo, tiver uma fila muito grande numa fronteira, você tem ali a informação de qual fronteira perto tem um tempo mais rápido e você pode mudar o destino. Porque as fronteiras são relativamente próximas aqui. Tem umas 3 fronteiras próximas. É um pouco parecido com o que acontecia lá no México. Tinham várias fronteiras próximas uma das outras, porque é uma fronteira de território, né? Tem muita terra entre Estados Unidos e Canadá. E também tem muito fluxo de pessoas nesses dois lugares, né?
Porque tem várias fronteiras que a gente cruzou por terra, que eram bem distantes uma da outra, Sim, porque não tem tanto movimento. E aí Canadá, Estados Unidos e México e Estados Unidos tem bastante movimento. Galera, nessas horas a gente tava falando aqui, começa a dar um frio na barriga, mesmo que a gente sabe que tá tudo certo, sabe que a gente não fez nada de errado. É que nem quando a gente é parado pela polícia, sabe? Tá tudo certo. E sei lá, dá um frio na barriga, se dá um nervoso. Agora a gente tá esperando, tem 4 carros na nossa frente, mas aos poucos a fila tá andando, então logo a gente deve ser atendido. Hi there. Hello. We're going to LA right now. Tourism. Yeah. We entered from Montana into Alberta, then went to Alaska. Yeah. Wait, so you flew into Montana? No. No, we entered with this vehicle. It's from Brazil. We've been driving all America Yeah, from Argentina to Alaska. Okay, so we entered from Mexico. you've been driving from Mexico. Yeah, all the way to yeah, here. Exactly. yeah. Okay, got you. Went to Alaska and are coming back. Any foods on board? We have lemons, onions, 2 onions and a pumpkin. a pumpkin. Yeah. Yeah. Oh no, that's not good. What? Uh, Oh yeah. It's okay, it happens, yeah. I'm sorry for you, man, but for us it's okay. Just gotta reset. Damn. my computer is doing that, man. Every single day. So what we're gonna do is, Yep. agriculture's gonna probably want to look. Yeah, of course. Want to look through the van real quick. Sure. Just park on that farthest. Okay. Farthest entrance right there. Okay, Take- that one Yeah, that the has last a one, see yellow. where the orange Okay. barriers are, Yeah. just park there because it's Perfect. furthest away, so you don't get stuck. Yeah, in yeah, of everybody course. else. And then just go inside, give them that, and then agriculture's gonna take a quick. Perfect, man. Okay? Thank you. All right, you all set. Pouring rain. Oh, to hear that train. There she comes. Just get on. Just get on. O computador do oficial parou de funcionar, aí demorou bastante, ele acabou até dissipando a fila que tava atrás da gente pra outras cabines e ficou um tempo conversando ali com a gente e tal, e resolvendo o negócio do computador. Ele não devolveu os nossos passaportes ainda estão com ele, mas ele deu um papelzinho pra gente vir conversar com os oficiais ali dentro pra fazer a inspeção do veículo, pra inspeção de agricultura, porque a gente tem abóbora, tem 2 cebolas e tem limão dentro do carro, então eles estão vindo pra olhar. Aí o Léo foi lá conversar com eles, porque o Léo tem que ir lá, entregar o papel, pedir pra eles virem fazer a fiscalização do veículo. E aí a gente continua na ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer, enquanto a gente não tiver com os passaportes na mão. E geralmente, até nos Estados Unidos, quando a gente entrou pelo Texas, do México pro Texas, eles entregaram os passaportes e os papéis pra gente ir lá pra dentro pra fazer a nossa entrada, até porque a gente não tinha como preencher o I-94 online, a gente precisava fazer no balcão, porque a gente tá com visto em um passaporte que já tá vencido e a gente tem um outro passaporte que é o passaporte atual. Pelo menos a gente tava com os nossos passaportes e sabia o que tava acontecendo. Aqui não, ele ficou com os passaportes e só deu o papel pra gente vir aqui conversar e ver os próximos passos. I can open from inside. É que não tem carimbo, né? Tipo, carimbo mais. Ai meu Deus, meu coração. Eu tava aqui gravando, quer botar ali? Eu tava aqui gravando, contando mais ou menos o que tinha acontecido. A gente não sabe o que aconteceu ainda. Não A sabemos. gente não sabe se foi estendido nossa permissão ou não, ou se a gente tem 5 dias pra sair daqui. Eles não falam nada, não tem carimbo, ele só entregou o passaporte e disse: vocês estão prontos pra ir. A questão é por quanto tempo. Eu fiquei nervosa agora. Porque eles não perguntaram quanto tempo a gente quer ficar aqui. E eu tava aqui gravando e veio o cara da agricultura. Então, é porque o oficial me mandou ir lá dentro, só que ele não devolveu o nosso passaporte. Eu tava explicando E aí, eu fiquei pensando assim, Tá, e agora? cara, mas eu vou entregar esse papel, só que eles não têm documento nenhum meu, Agora né? a gente tem que sair, só pode ficar. Porque... Sim.
Mas, cara, todos os oficiais muito gente boas, muito gentis. E o problema é que o I-94 ele não fica com o passaporte novo, ele fica com o passaporte onde tá o visto. Eu vou caminhar um pouco, porque qualquer coisa a gente tem que voltar aqui e ver como é que faz. Ele tem a nossa entrada aqui, mas ele não fala. Ele diz que não tem informação do viajante. Não tem? Não. Truck parking 2 hours limit. Eu vou parar aqui pra gente tentar ver isso aí. É engraçado que aqui no site do I-94 a data é dia, mês e ano. Não é o contrário, Sério? como em tudo nos Estados Unidos. Não é birth date, é verdade. Ele não renovou. Ele deu um mês. Não. Não, ele não renovou. Não. Aqui tá ao contrário. 9/12. E agora? Não sei. Será que a gente volta lá e conversa e vê o que a gente faz? Que merda. A gente vai ter que voltar lá e conversar e ver o que acontece. Quer que eu vou a pé lá? Pode ser. Eu tento... Vou ver se eu acho algum lugar pra parar o carro. Muito bem. Ai, meu Deus. Agora meu coração desacelerou um pouco. Foi a fronteira mais complicada que a gente passou. Eu voltei lá, conversei com eles, expliquei, aí um oficial me passou para outro oficial. Aí eu comecei a explicar a situação, que a gente precisava de tempo para poder despachar o motorhome, para poder cruzar os Estados Unidos agora, né? E aí ele falou assim, então, teria que emitir um outro em 94, você tem uma semana. Aí eu disse, pois o que eu faço? Como é que eu posso fazer, né? Porque é engraçado porque eles não dão uma solução. Eles ficam esperando você argumentar. Se explicar e tal. E aí eu expliquei tudo. Expliquei que a gente tinha uma data em abril pra despachar o motorhome de Jacksonville, na Flórida. Então a gente precisava de tempo e tal. E aí ele perguntou se eu tava sozinha e pediu pra chamar daí o Léo, porque o Léo tinha vindo estacionar o carro. E aí ele, enquanto tava fazendo o procedimento pra mim, ele foi fazendo várias perguntas sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre os nossos planos, por que disso, por que daquilo. E aí quando o Léo chegou, ele começou a fazer as mesmas perguntas, só que de um jeito um pouquinho diferente, pra entender as respostas. E enquanto estávamos nós dois lá e ele ia fazendo, preenchendo, ele foi fazendo várias perguntas repetidas. Então ele perguntou sobre internet, aí eu expliquei que a gente tinha um plano do Brasil que funciona aqui, e aí depois ele perguntou, um tempão depois, mas vocês têm um número de telefone americano, então? Não, a gente tem um telefone brasileiro. Eu perguntou se ele queria ver, ele disse que não, mas é só realmente pra pegar ali e ver se tinha alguma diferença, sabe? É então, a técnica de interrogatório mesmo, assim, né? Que a gente vê em CSI, esses programas, assim. Fiquei bem tensa e fiquei com bastante receio, porque em momento nenhum ele disse, não, mas a gente vai fazer ou vai resolver, sabe? Ele ia fazendo as perguntas e ia escrevendo lá no computador. Não ficava assim, não, fica tranquilo, isso é fácil de resolver, não. Tipo, o tempo todo foi tenso, assim, né? De questionamentos e tal. Vamos aproveitar já e sair daqui, né? Antes que eles mudem de ideia. Aí ele perguntou quando que a gente tinha entrado no Canadá, quanto tempo a gente tinha ficado no Canadá, na verdade. Aí a gente explicou. Aí ele perguntou, e quanto tempo vocês ficaram no Alasca? Aí a gente explicou. Que a gente entrou no Canadá, ficou um tempo, entrou no Alasca, ficou um tempo, voltou, e do Canadá a gente cruzou mais ou menos 10 dias pra agora entrar de novo nos Estados Unidos. E ele ficou fazendo ciclo nessa questão de quando a gente entrou no Alasca e quanto tempo a gente ficou no Alasca, e se a gente tinha voltado mais de uma vez pro Alasca, várias vezes, assim. Só nisso ele ficou ali um tempão, meio que trabalhando a nossa mente, assim, sabe? Foi um negócio muito doido. Foi a primeira vez que a gente passou numa imigração, assim, fazendo tanta pergunta, né? E a gente entende, porque, querendo ou não... Não é normal, né? A gente pedir mais tempo pra ficar sem uma justificativa muito específica. Já tá viajando por um bom tempo. 6 meses é um bom tempo pra você conhecer um país, né? Teoricamente, né? Porque a gente não consegue conhecer nada. No Brasil mesmo, ou países, né? Muito grandes. Muito grandes. Ele ficou
sabe? Questionando ali várias vezes. O que eu senti foi isso, assim, ele questionando várias vezes a mesma coisa pra ver se a gente se contradizia, pra ver se caía em alguma mentira, alguma coisa assim, pra ele poder entender se ele dava ou não a permissão pra gente ficar. Cara, é exatamente o que a gente vê naqueles programas do Discovery Channel de imigração, sabe? Do aeroporto. Cara, é exatamente aquilo, assim, que ele pergunta a mesma coisa de diferentes formas, às vezes faz a pergunta pra um, depois faz a pergunta pro outro, sabe? Muda pouquinho as coisas pra ver se a resposta é a mesma. Por isso é importante ser bem honesto nessas horas. É porque ele focou muito nas perguntas, assim, sobre trabalho, dinheiro, vínculo. Ele perguntou se a gente tinha casa no Brasil, ele fez várias perguntas nesse sentido. Perguntou sobre o despacho do motorhome, porque eu expliquei, quando eu cheguei, eu expliquei, olha, a gente precisa despachar o motorhome em abril, a nossa data de despacho do porto de Jacksonville, então a gente precisa, né, desse tempo e tal. E aí ele ficou nessa questão do porto também, fez várias perguntas pra ver se fazia sentido, sabe? Então ele perguntou se quando que a gente ia despachar e quando que a gente daí ia deixar os Estados Unidos, e aí a gente explicou que a gente dependia da data do porto, que uma vez que o motorhome estivesse no navio, a gente poderia sair. Aí ele perguntou se a gente tinha a data, a gente falou, não, a data a gente não tem ainda porque depende da agenda do porto. A gente só vai saber em janeiro as datas possíveis. Aí ele, assim, então tá. Aí ele perguntou por que a gente não ia cruzar por terra. Por que não voltar dirigindo como vocês vieram? Aí o Léo falou assim, porque a gente teria que despachar de qualquer jeito. Aí eu expliquei que a gente precisaria mandar da Colômbia pro Panamá de navio, e o custo é o mesmo do que mandar dos Estados Unidos pra Argentina, que é pra onde a gente vai despachar. E aí ele falou assim, então vocês já viram isso? Vocês já foram atrás disso? Eu disse, sim, já tá tudo certo, já tá tudo encaminhado. Depois ele voltou, assim, fez mais umas perguntas sobre isso. Então a gente percebeu, assim, que ele tava mesmo refazendo as mesmas perguntas e batendo nas mesmas histórias várias vezes, pra ver se tinha alguma discrepância, alguma coisa. Então a gente explicou tudo exatamente o que a gente tá vivendo e o que a gente vai fazer e as coisas como são. Então foi ele perguntou nesse sentido, de que a gente sabia todas as coisas que a gente tinha que falar, porque é o que a gente realmente está vivendo. Ele perguntou quanto tempo a gente ficou no Canadá, e a gente falou assim, olha, exatamente a gente não sabe, mas ficou em torno de 2 meses. E daí vocês entraram no Alasca. A gente entrou no Alasca. Quanto tempo vocês ficaram no Alasca? Aí a gente falou, foi em torno de 40 dias. Então tá, e que época que vocês entraram no Alasca, sabe? É como se fossem as mesmas perguntas, mas de um jeito um pouquinho diferente. Aí a gente falou assim, olha, exatamente a data a gente não sabe, mas foi ali por outubro. Aí ele disse, então tá. Então é interessante de ver, o cara não foi grosso em nenhum momento, ele foi sempre muito gentil e tal, só que sério, percebe que é um interrogatório mesmo. E aí ele tomou as digitais de novo, fotografia de novo, e aí ele emitiu o I-94 e a gente pagou a taxa novamente. Pra emissão do I-94, paga uma taxa. Então assim, eles estão ligados, né? E é interessante porque tudo isso que ele perguntou tá escrito na nossa documentação. A informação sobre trabalho, né, tudo tá escrito no computador. Ele olhando pro computador e aí fazendo as perguntas. E também o nosso registro de entradas e saídas tá aqui. É a coisa mais fácil. Quando ele abre lá a tela e coloca o nosso passaporte, é a mesma lista que a gente consegue ver, provavelmente com mais detalhes, mas tem todas as nossas entradas e saídas dos Estados Unidos. Então essas datas, tipo, quando vocês entraram nos Estados Unidos, por onde? Quanto tempo vocês ficaram, quanto tempo vocês ficaram no Canadá, quanto tempo ficaram na Alasca, quanto tempo ficaram no Canadá agora na volta, eles têm isso registrado. Então ele foi olhando para aquilo e fazendo essas perguntas. Isso é muito doido, né? Meu Deus, olha, complexo, hein? Complexo. Mas eu fiquei com medo. Também. A hora que a gente Sabe aquele viu... ditado? Não passa nem Wi-Fi? Tava mais ou menos assim. Quando a gente viu que não tinha sido renovado, eu fiquei meio desesperada, porque eu fiquei com medo de a gente ter que talvez sair de novo e entrar de novo, e aí ser mais confuso ainda, mais complicado ainda. Então, assim, o que a gente sempre fala é educação, né? A gente ser gentil com os oficiais. Eu o tempo todo fui explicando o que estava acontecendo e perguntando o que eu poderia fazer e tal, sem exigir nada, até porque eles não têm obrigação de nada, e explicar sempre a verdade, né? A gente sempre fala a verdade porque, como a gente comentou, eles vão rodeando na história pra tentar achar algum furo pra ver se você tá sendo honesto ou não. Todas as informações que ele já tinha eram as informações que ele ia perguntando pra gente, então ele não precisava ter perguntado 3, 4 vezes quanto tempo a gente ficou no Canadá, quanto tempo a gente ficou no Alasca, se a gente ia ido pro Alasca só uma vez, sabe? Ele não precisava ter perguntado nada disso, porque tá tudo escrito no documento. Então é isso, pelo menos agora tudo certo. Agora podemos seguir viagem. E podemos respirar mais tranquilos. Ai, Senhor. Estamos nos Estados Unidos de novo! A nossa penúltima fronteira, porque agora a gente, quando despachar o motorhome pra Argentina, a gente não faz fronteira, né? A gente faz a nossa imigração, mas Faz a nossa migração. fronteira terrestre é a penúltima. Depois só a fronteira da Argentina com o Brasil. Brasil.
Agora sim a gente chegou na Interestadual, na I-5. A gente está dirigindo sentido sul. Entramos pelo estado de Washington e a gente vai até Seattle agora. A gente tem uns 130 quilômetros mais ou menos para chegar até a cidade. E o sol já está começando a se pôr. São 3h30 da tarde. Acho que até umas 4h30, 5 horas já não temos luz. Mas eu nem sei se a gente vai até Seattle, né? Porque a gente tem que achar um lugar tranquilo pra... Talvez a gente pare um pouco antes, né? E a gente precisa fazer toda a ronda, né? Que a gente precisa fazer pós-fronteira. A gente precisa ir no mercado, porque não tem comida dentro de casa. E eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer... eu acho que é filé. Exatamente! Eu tava pensando a mesma coisa. Eu ia pesquisar, tava pensando, né, que tinha o Costco, pra ver se perto tinha filé. Eu tava assim, cara, a gente tem que achar o Chick-fil-A. Tem 82 quilômetros, 45 minutos. Beleza. A gente chegou aqui na cidade de Tulalip. Não sabia que essa cidade existia, tem um nome diferente. Tem um cassino bem bonito na entrada da cidade, vindo no sentido que a gente está dirigindo. E a gente parou aqui pra comer um Chick-fil-A. Tá todo decorado. Tá. Tá tudo tão bonito. Tá bonito, decorado, né? De Natal, o cassino tava super colorido. Não vejo a hora de ver mais luzinhas. Até que enfim, um Chick-fil-A. Se você ainda não comeu, você não sabe o que você tá perdendo. A gente fez um vídeo falando do melhor hambúrguer, comparando os mais famosos, In-N-Out, Shake Shack e o Five Guys. Mas o melhor lanche, assim, em geral, aí abrangendo todas as categorias, Atendimento, comida. aí é o Chick-fil-A. É que não é hambúrguer, né? Por isso que a gente não colocou naquele vídeo, Isso. mas é o melhor. Agora, vamos em busca de comida de verdade, né? Porque ultimamente, assim, a nossa alimentação não tá muito saudável. Estamos desesperadamente precisando comprar verduras, frutas, carnes, todas essas coisas frescas. Supermercado. I didn't know you were around. Am I too big a deal? Am I what you're looking for? Can I be what you're looking for? Eu tô indo no mercado comprar algumas coisas básicas pra nós. O Léo ficou em casa pra descansar um pouco. Eu vim no Walmart. Queria mesmo ir no Costco pra aproveitar e comprar algumas coisas específicas, mas vou no Walmart mesmo, que é o que tá aberto. A gente tá gravando esse vídeo no sábado, então o Costco já tá fechado. E eu vi que tem um outro mercado aqui perto que também parece bem legal, mas também já tá fechado. Então vai ser o Walmart mesmo. Comprar só o básico, algumas verduras, algumas frutas, umas coisas assim. Onde a gente tava estacionado pra ir no Chick-fil-A era um supermercado e ele já tava fechando, então por isso que a gente acabou não indo lá. Mas a gente ficou olhando no estacionamento, aconteceu uma muvuca, uma movimentaçãozinha, que tinham duas pessoas tentando abrir um carro. Aí chegou a polícia, provavelmente alguém chamou a polícia. O policial chegou, estacionou e apontou as luzes pras pessoas, pra esses dois caras, e já desceu com a lanterna tal pra ver o que estava acontecendo, questionou bastante eles, pediu documentação e tal. E o que aconteceu é que eles tinham perdido a chave do carro ou trancado dentro, alguma coisa assim. Acho que eles devem ter trancado dentro. E o policial foi lá e abriu o carro pra eles. Eu nunca tinha visto isso, não sabia que a polícia fazia isso, mas enfim, presenciamos essa cena hoje. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. A gente chegou no lugar onde vamos passar a noite e se tudo der certo. O Léo foi lá dentro conversar, a gente parou aqui no cassino. Tem umas marcações no Uberlander falando que você pode ficar aqui por até 3 noites, é só ir lá dentro se registrar e tal. Tem vários motorhomes estacionados aqui e é um lugar seguro porque tem segurança 24 horas no cassino. O cassino funciona 24 horas. Então, se tudo der certo, passaremos a noite aqui bem tranquilos. O Léo vai trabalhar no vídeo, no próximo vídeo, e eu vou fazer a nossa janta. Eu escolhi fazer um peixe. Vocês me viram lá comprando uma tilápia. Comprei uns filezinhos de tilápia frescos, descongelados, pra eu fazer no forno. Uma coisa bem simples, mas bem gostinho de comida de verdade, sabe? Uma comida fresca e leve. Comprei uns vegetais pra assar junto, então tem cenoura, brócolis e couve-flor. Vou cortar também uns pedacinhos de cebola.
E vou cortar pimentão. Comprei pimentão, na verdade, porque eu quero fazer um arroz à grega. Quem é do time anti-passas, que me desculpe, mas por aqui a gente gosta. Passas na farofa, passas no arroz, passas no salpicão, entendeu? Então, temos passas. E eu acho que vale comentar que a pessoa que veio fazer a fiscalização levou o que tinha de limão. A gente tinha 3 limões. Eu tenho limão espremido. Foi vacilo meu, porque eu costumo espremer o limão em quantidade. E eu coloco nesses potinhos aqui, eu tenho limão já espremido. Eu podia ter espremido todos, nem me toquei. Mas ele deixou maçã, ele deixou cebola. Eu tenho 2 cebolas grandes aqui. E ele deixou também abóbora. Eu comprei essa abóbora pra fazer uma sopa, um creme de abóbora. E ela tá viajando com a gente há muito tempo e eu ainda não fiz. Mas enfim, tudo isso ele deixou, não teve problema nenhum. Prender o cabelo e começar a fazer a nossa janta. Eu achei pelo pacote que eram só 2 filés e vieram 3. Eu queria fazer os legumes junto na mesma forma, então não vai dar. É o problema de ter um forno pequeno, né? Mas eu temperei aqui com sal, ervas, azeite de oliva e umas gotinhas de limão. É um mix de ervas secas que eu tenho. Tem manjericão, tomilho, orégano, lavanda, algumas coisas assim. E agora eu já coloquei o forno aqui pra aquecer. Vou colocar o peixe no forno e preparar os legumes. Por curiosidade, olha só, eu paguei R$8,23 em 1,15 libras de tilápia. O preço da libra é R$7,16. Então, mais ou menos meio quilo seria R$7,16. Tá tudo encaminhado por aqui. Tô refogando pimentão, cebola e uva passa pra depois colocar o meu arroz, que já tá cozido. Os vegetais estão aqui no forno. Eu acabei tirando o peixe porque ele já tá quase pronto. E os vegetais estão direto no fogo pra dar uma caramelizada embaixo. E o peixe eu tirei porque ele já tá quase pronto e tá muito bonito. Eu virei os filés, acabei desmontando um pouco, mas ele tá muito bonito, parece muito suculento. Depois eu vou voltar ele pro forno um pouquinho mais. Foi a mensagem que eu te mandei do cara. Aham. Eu te respondi agora. Eu tive que ir no cassino, abrir como se fosse uma conta no cassino. Não tem que pagar nada pra isso, só apresentar o documento. Ainda ganhei $5 pra jogar. E aí, como é mês do aniversário, eles dão mais um bônus, uma promoção que você pode ganhar de $10 a $500 pra usar nas máquinas. Eu ganhei 10. É de graça pra fazer isso? É de graça. Eu vou fazer meu cadastro? Sim, eu ia falar pra ti que amanhã você tem que ir lá. Aí eu... Porque $15, eu vou jogar os $15. Vai que... O cara ganhou $96 mil. Eu passei, ele tinha acabado de ganhar, a galera tava maluca, tinha um bolo de gente ao redor e o cara tava incrédulo, ele tava sentado assim, tipo, sem reação, sabe? O que ele tava jogando? Ah, essas máquinas. De assim. máquina? Eu tenho chance, então, ó. Amanhã eu vou lá gastar esses créditos. Ele tava com um moletom do Costco, escrito Costco, tipo, o moletom legal. inteiro. Uhum. Mas assim, não é um cara que trabalha no Costco. É que o Costco vende as coisas, mas quem compra geralmente é pessoa local e tal. É, mas assim, tava numa galera, acho que era uma festa, o pessoal tava se reunindo, assim, e a galera tava fazendo festa, trouxeram bebida pra todo mundo, assim, bem da hora, foi bem massa. E aí a gente tem que fazer esse cartão, as vagas são numeradas. Deixa eu botar aqui, que tá aqui frio, né? Tá frio, você tá me falando que tá frio aqui. Tava tão quentinho por causa do forno. Então. Com o forno ligado, o aquecedor é dispensável. Lá fora dá pra ver a fumaça e o cheiro. Sério? Dá pra sentir. É, tá bem cheiroso. A hora que eu tava refogando as coisas do arroz mesmo. Nossa, o cheiro. Nossa, e lá fora já dava pra sentir. Maravilhoso. Aí assim, as vagas são numeradas, então a gente precisa fazer esse cartão. Meu Deus do céu, que dificuldade que eu tô pra tirar esse cartão. Que é esse cartão aqui, ó. Agora você é um jogador de cassino. Membership. E aí a gente tem que ligar pro serviço de segurança do cassino, só que eu não tava conseguindo ligar, porque é um número americano, né? Mas aí eu vi o carro do segurança, aí eu fui atrás, aí quando eu cheguei perto ele já me deu boa noite, cara super gente boa, aí eu expliquei a situação, ele falou, não, já vou com o carro lá, já faço teu registro, o que eu preciso, documentos e tal, ele falou, não, tens o cartão? Eu fiz o cartão, só isso que eu preciso. E aí ele preencheu um papelzinho isso, aqui, ó. Placa e tal. Onde ele coloca que a gente pode ficar 3 dias e a extensão é sujeita à aprovação da equipe de segurança aqui.
e todas as informações certinho. Número de pessoas e tal. A nossa preocupação era que nas marcações do Overlander desse lugar, explica que somente motorhomes que são motorhomes de fábrica, os RVs deles aqui, podem ficar nesse lugar. Tem o caso de um schoolie, de um ônibus escolar, que a pessoa construiu e que não pôde ficar aqui. E algumas pessoas comentam assim, que se você tem algumas coisas danificadas, digamos, uma pessoa até falou, tinha alguma coisa colada com silver tape, eles acabam encrencando. Então, a gente tava meio assim se eles iam deixar ou não, mas eu até falei pro Léo, no nosso documento é motorhome, é motor casa, e o nosso modelo de veículo não existe aqui pra eles. Então, pra ele entender que não é um motorhome de fábrica, não ia ser tão simples assim. De onde é que era a placa e tal, porque daí ele viu que a placa não batia com os números daqui, né? Aí perguntou, mas de onde é que é a placa? Eu falei que era do Brasil, ele, pô, que legal. É sempre interessante, né? Quando a gente fala que é de fora, a galera fica empolgada, assim, em saber qual é que é a história, como é que foi, por que tá aqui com o carro, né? Aí eu falei que a gente foi até o Alasca, ele falou que conheceu o Alasca, que gostou muito, que é um lugar muito bonito. Mas é isso. Você demorou tanto que a comida tá pronta. Porque eu me perdi dentro daquele lugar. Tipo assim, não tem um guichê de informações. Aí eu tive que achar um segurança em uma das portas, só que, pensa, um cassino gigantesco até eu conseguir. Aí até que eu descobri onde é que era, fui no lugar pra fazer o registro. Todo mundo, muito gente boa, muito queridos. Só complexo. Só complexo, porque é muito grande. Né? Mas foi tanto que daí agora a comida tá pronta. A gente já jantar. Vale fazer um disclaimer, porque eu tava pensando agora, a impressão que dá pelo vídeo é que a gente saiu do Tica Filé e veio jantar, tipo... Mas agora são 10h30 da noite. Depois de Tica Filé, a gente ficou parado resolvendo umas coisas, umas 3 horas mais ou menos. Aí que a gente foi pro mercado, e aí a gente veio pra cá. Então, só pra, né? A gente sempre comenta que tem muita coisa que acontece por trás das câmeras que a gente não compartilha, que são as coisas chatas, que são as burocracias, que é o tempo de trabalho, que às vezes a gente até compartilha um pouquinho com vocês, mas seria chato se a gente só ficasse filmando isso. Então, só pra fazer esse disclaimer, né? E daí na hora que eu fui fazer a janta, como muita gente comenta que gosta de me ver cozinhando, então eu quis compartilhar com vocês. E este é o resultado. Tá tudo muito cheiroso, devo dizer. E o peixe parece estar muito suculento. Não, quando eu cheguei aqui que eu já senti esse cheiro lá de fora. Até aumentou a fome, né? Meu Deus. É uma coisa. Can't stop time for you.